Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe com a sua suave paz. Nós gostaríamos de que esta manhã fosse uma manhã não de alguém que está num lugar alto, como se fosse um púlpito, ministrando alguma coisa a alguém que não conhece o assunto. Nós gostaríamos de estar no mesmo nível. Entretanto, é necessário que nós estejamos aqui para as filmagens e para que os registros aconteçam e fiquem para aqueles que não puderam estar neste evento. O que nós iremos falar nesta manhã, nós gostaríamos que tomassem em conta de que são reflexões nossas, para mim mesmo, que estou vos falando, de um assunto que nós temos como sendo de alta importância. Alguns, pelo título, poderão pensar que nada tem a ver com a mediunidade. Entretanto, espero que durante a manhã nós verifiquemos as conexões e as responsabilidades que temos quanto ao aspecto da união e da unificação nos trabalhos que nós realizamos na nossa casa, como aqueles responsáveis pelo estudo, pela prática, pelo exercício da mediunidade. Já que todos nós somos médiuns, e o objetivo da mediunidade é um só. O Criador colocou a mediunidade para que as criaturas desenvolvam-se intelectualmente e moralmente. A mediunidade é para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura. E, naturalmente, exige que nós estudemos para que possamos compreendê-la, para que o nosso intelecto possa fazer com que sejamos obedientes às leis divinas que regem a própria mediunidade. E, ao mesmo tempo, com esta obediência à compreensão, o nosso coração assentir para resignadamente desenvolvermos a mediunidade com Jesus. Jerusalém, 2000 anos atrás. Eram dias amotinados, ou seja, dias tumultuosos, aonde as pessoas estavam preocupadas, naquele instante, com a Páscoa. Mas, sobretudo, também o ambiente a psicosfera espiritual de Jerusalém, à época, também estava um pouco perturbada, porque haviam ali pessoas ocupadas e preocupadas com o destino do Cristo, que estava sendo arquitetado por aqueles interessados em aprisioná-lo. Mas, naquele final de tarde, momento de Páscoa, os apóstolos e os discípulos de Jesus, preocupados, perguntam para Jesus: Mestre, aonde nós iremos comer a Páscoa? Aonde nós iremos comemorar a Páscoa? Porque a Páscoa é um hábito que os judeus, os hebreus, já mantinham, porque era um hábito que comemoravam a liberdade. Um povo que viveu ao longo de centenas de anos, subjugados, submissos a outros povos. E no momento que Moisés os retira do jugo egípcio e os conduz a uma terra prometida durante 40 anos, aquele instante por eles passou a ser um instante muito importante de comemoração desta libertação. E daí comemoravam de acordo com seus atos, com seus ritos. E a Páscoa era comemorada sobretudo com o pão, com o vinho e com o carneiro, que deveria ser assado sem que os ossos estivessem quebrados, sobre ramos de romazeiras. Naturalmente, tudo isso tem um processo. Por que o carneiro? Porque na época da perseguição aos primogênitos, marcava-se com o sangue do carneiro as casas daqueles que eram os hebreus.
E essa tradição acontecia em toda a Páscoa, como acontece aos dias de hoje, naturalmente mesclada com outras iguarias. E naquele instante, quando os apóstolos perguntam a Jesus, Jesus destaca 2 deles e diz assim: vá à cidade, ao encontrar um homem com um cântaro de água, segue-o. Ele adentrará uma mansão. Quando chegar na mansão, fala com o dono da mansão aonde é que o mestre irá comemorar a Páscoa, que ele certamente irá indicar um grande salão onde nós comemoraremos a Páscoa. Naquela época, encontrar uma mulher com um cântaro de água era muito fácil. Lembramos da mulher da Samaria, que ali ia buscar a água. Um homem era mais difícil. Mas eles assim prosseguiram e encontraram sim um homem. O seguiu, ele adentrou realmente uma mansão, e quando adentra, fala para o dono da mansão que o mestre mandou perguntar onde é que seria o local que comemoraria a Páscoa. O anfitrião ficou muito hesitoso, porque à época muitas pessoas admitiam a mensagem da Boa Nova que Jesus trazia, mas não tinham a coragem de declarar-se seguidores de Jesus. E Jesus tinha muitos que eram considerados amigos dele, mas não tinham a coragem de declarar-se seguidores da sua nova mensagem, da Boa Nova do Evangelho. E esta casa era a casa de um destes. Alguns dizem, os evangelistas, que era a casa de Marcos, mas isto fica apenas no subjetivismo. Não há registros de que esta casa realmente o nome do seu anfitrião. O fato é de que ele realmente levou ao salão e, no salão, os preparativos foram feitos. Quando Jesus chega, e ali estavam os discípulos, acompanhados inclusive de Maria, naquele instante, Jesus tira a sua túnica, busca uma bacia, coloca água e começa então, conhecido de todos nós, um momento em que nós, diante desta imagem que estamos verificando agora, sabemos perfeitamente que era o lava-pé, que todos nós conhecemos. Entretanto, diante deste fato, naquele instante nos contam os evangelistas de que Jesus começou a lavar os pés dos apóstolos. Quando chegou a Pedro, Pedro rejeitou: não, mestre, não lavarás meu pé, não sou digno. E quando ele fala assim, Jesus diz a ele, se ele não deixasse que lavasse os pés, ele não faria parte do seu apostolado. E naquele instante, nos conta Amélia Rodrigues, que houve um silêncio profundo. E Pedro parecia que estava saindo de um estado diferente. E a partir daquele instante, ele diz assim, não, mestre, pode lavar, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, como disse assim, me dá um banho. E a partir daí Jesus disse que aquele ato não seria entendido nem compreendido por eles naquele momento. Depois do ato feito, ele retorna para colocar a água, a bacia, no seu devido lugar. Enquanto isto, os discípulos e os apóstolos começam ali naquele momento a conversarem uns com os outros. E ele observa que a conversa, ela estava sendo diante de um fato entre eles de quem seria mais amado pelo Mestre. E Jesus aproveita aquele ensejo para justamente mostrar para ele, diante do fato ocorrido, de que aquele que é menor entre os homens será maior no reino dos céus. Um ensinamento que não perduraria apenas para os apóstolos à época, mas para todos nós nos dias de hoje. Em seguida, Jesus começa então a falar-lhes. E durante a sua fala diz que dentre eles um iria traí-lo. E quando diz assim, a expectativa aumenta. Quem será? Dentre nós será possível? E diz-nos Amélia Rodrigues de que naquele instante João se encontrava com a cabeça próximo ao ombro de Jesus e Pedro olha, como dissesse assim, pergunta para ele e ele diz assim, quem é, mestre? E o mestre diz apenas, era aquele ao qual ele entregaria o pão.
E naquele momento ele começa a ungir o pão no vinho e Judas levanta-se. Quando levanta-se, pega o pão e Jesus diz para Judas: vais e faz rapidamente o que tens que fazer. Naquele instante, os apóstolos não entenderam, porque imaginavam que Judas estaria indo comprar alguma coisa que estaria faltando para a ceia, ou alguma recomendação de Jesus, porque ele era o responsável pelas finanças daquele grupo. E a partir daí não denotaram que seria Judas o que iria traí-lo, e Judas assim sai. Mas naquele momento, Jesus aproveita, porque sabiamente procurou dar aquela condição adequada naquele ambiente, porque apenas Judas era o único que estava ocupado e preocupado com pensamentos voltados para a sua intenção, destoando do pensamento dos demais. E nós sabemos que os nossos pensamentos interferem na psicosfera, porque nós nos alimentamos dele mesmo. E naquele instante, como se tivesse assim, limpado o ambiente, e agora dentre aqueles que seriam capazes dele poder trazer um novo ensinamento, dele poder prepará-los para o que viria no futuro, já que aquela seria a última ceia entre ele e os apóstolos, Jesus aproveita naquele instante para poder trazer a todos, naquela ceia, um novo mandamento. Está em João, no capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo conhecem essa passagem de João. Está há 2000 anos conosco, por isto nenhuma novidade. Mas quando nós observamos na parábola da videira e da vinha, Jesus também nos traz um outro ensinamento. Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai, vos dei a conhecer. Talvez esta passagem não seja tão conhecida quanto a outra, mas ela é também de grande importância. Um novo mandamento vos dou. O ambiente estava preparado para ele trazer um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas, na realidade, o que Jesus queria dizer naquele instante era ressaltar a todos alguns aspectos que nós iremos trazer a todos. Lembremos da palavra servos. Lembramos de ser chamados amigos de Jesus. Ser amigo de Jesus. Discípulos. E um novo mandamento. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 179, pela abençoada mediunidade de Chico, nos fala um pouco sobre esse novo mandamento. Diz-nos ele que a leitura despercebida do texto nos induz a imaginarmos que estamos falando o que Jesus, que estamos lendo, ou que Jesus estava falando sobre a regra áurea, aquela que todas nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Mas como nós não entendíamos o Criador à época e ainda não compreendemos, ele deu o segundo mandamento, que é esta lei áurea, de desejar ao outro, ao próximo, o que nós queremos para nós. Então Emmanuel diz que este novo mandamento não é este mandamento que Jesus havia nos dito. E ele continua, dizendo que o ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele ainda continua dizendo que o primeiro é um dever,
em cuja execução não é razoável que o homem cogite a compreensão alheia, porque fazer o bem ao outro, eu já estou tendo a gratidão de fazer o bem ao outro. Isto já é algo que satisfaz-nos, nos faz bem, perdura, e toda vez que nós lembramos do bem que nós fazemos ao próximo, nos dá uma satisfação íntima. E ele diz que Jesus engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre, naquele momento, naquela reunião que seria a última entre eles, com os amigos, na intimidade do coração, trazia para todos uma recomendação de se amarem mutuamente, assegurando, na realidade, a verdadeira fraternidade, a fraternidade universal, chamando-os à solidariedade, para que trabalhassem solidários, apoiando-se uns aos outros, através do amor recíproco. O novo mandamento, como acabamos de ouvir, nos fala da lei maior, da lei de amor. Nos leva a um trabalho recíproco, porque nos faz preocupar com o outro, com o semelhante. Ao mesmo tempo, nos fala da solidariedade, da cooperação, mas, sobretudo, nos traz o grande ensinamento da fraternidade universal, a ponto dele ser válido nos dias de hoje. 2000 anos depois, estamos revisando este ensinamento para que nós possamos entender a fraternidade universal. Entre nós, aqueles que somos trabalhadores da seara do Mestre, independente da área, se é da área de mediunidade, se é da área de estudo, área da família, qualquer denominação que se dê. Somos todos trabalhadores de uma seara que necessitamos lembrar destes ensinamentos que nos leva à fraternidade e à solidariedade. Não mais vos chamo de servo. O servo não sabe o que o Senhor sabe. Quando nós dizemos que somos servos de Jesus, Emmanuel nos esclarece em uma das suas passagens, mensagens, de que nós nos voluntariamos para ser servos do Cristo. Isso é diferente, porque servo é escravo. E é por isso que o escravo não sabe o que o chefe sabe, que o Senhor sabe. Mas por isso que Jesus diz, não posso chamá-lo de servo, porque vocês já sabem o que eu sei. Mas quando nós nos dizemos servo do Senhor, foi opção voluntária de cada um de nós, de sermos escravos do Mestre. É bem diferente. Eu quero ser escravo do outro. Eu quero servir o outro. É uma opção. É meu livre-arbítrio que me leva a esta posição. Diferente da outra, que eu sou subjugado a servo e não sei o que o Senhor sabe. Mas todos nós, independente da denominação que demos, sabemos o que o Cristo sabia. Porque Ele nos trouxe, como trouxe para os discípulos. Eu vos chamo de amigo, porque todas as coisas que eu ouvi do Pai, vocês sabem. Então, os chamados amigos de Jesus conhecem as coisas que Ele nos trouxe. E nós? Nós somos chamados amigos de Jesus? Somos servos de Jesus? Já verificamos que não somos servos no sentido estrito da palavra. Porque todos que nos propomos como espíritas ou como cristãos, independente da denominação religiosa, sabemos o que Jesus sabia. Porque Ele nos deixou claro a sua mensagem. Então, na realidade, não somos servos, a não ser que nos voluntariemos a tal. Mas, ser chamado amigo de Jesus, é natural que muitos de nós somos. Porque ser chamado amigo de Jesus, conhece o que ele ouviu do Pai. Agora, ser amigo de Jesus, tem que fazer o que ele ordena. Lembrar que fazer o que ordena Jesus não violenta as consciências nem o livre-arbítrio. Ele ordena no sentido de nos dar o caminho.
de nos falar como nós devemos seguir. E, naturalmente, a opção é nossa. Da mesma forma que escolhemos ser cegos, nós podemos escolher fazer aquilo que o Cristo nos ordenou. E aí eu faço a pergunta: nós somos chamados amigos de Jesus ou nós somos amigos de Jesus? É bom nós refletirmos sobre isso. Discípulos de Jesus. Ele disse que os discípulos seriam reconhecidos por aplicarem a lei do amor, por muitos se amarem. Os discípulos de Jesus serão reconhecidos desta forma. Aí eu faço a outra pergunta a mim mesmo: será que eu sou discípulo de Jesus? Ou sou amigo de Jesus? Ou eu sou chamado amigo de Jesus? Porque servo eu sei que já não sou mais. Porque eu já sei o que ele sabe. Eu fico na opção de uma dessas três: ser chamado amigo de Jesus, ser amigo de Jesus ou discípulos de Jesus. Os amigos e discípulos de Jesus são aqueles que praticam a lei de amor conforme ele praticou. Pensemos em cada uma destas frases, se nós somos amigos ou discípulos de Jesus. Amam-se mutuamente, como ele amou, com abnegação, devotamento e caridade. Eu fiz esse intervalo, caridade e parei, para ressaltar incessante. Porque se eu faço a caridade ocasionalmente, eu não sou discípulo de Jesus. Ela tem que ser uma constante nas nossas vidas. E nós sabemos perfeitamente o que é ser caridoso, que a doutrina espírita nos explica. A benevolência, a indulgência e o perdão. Praticam o moral que ele pregou. Caminham como os discípulos, cumprindo suas provas, suas missões, pelo caminho que ele indicou, que foi o caminho da obediência e da resignação. Está no Evangelho ser obediente, e o título é Obediência e Resignação no Evangelho. Ser obediente é ter o consentimento da razão, para entender o porquê. Mas obediente a quê? Às leis divinas, que são eternas. Se a nossa razão consente, nós seremos obedientes. E a resignação? É o consentimento do coração. Por isto que a fé raciocinada nos leva a obedecer às leis. E estarmos resignados diante do desígnio do Pai, porque o coração assentiu, assim como a razão também assentiu à compreensão do conhecimento. Os amigos de Jesus e discípulos aplicam as ideias espíritas. Nós estamos vivendo um momento da humanidade, 159 anos depois do Consolador chegar até nós no século XIX. O codificador, sabendo por inspiração do próprio Cristo, certamente, porque a missão que ele teve, o Cristo provavelmente o inspirou em todos os instantes. Ele coloca na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, que fala sobre as ideias espíritas, de 3 momentos importantes: o momento da curiosidade, o momento da reflexão, do estudo, da ciência, da filosofia, que é o segundo momento. O primeiro é o da curiosidade, e o terceiro momento é da aplicação das ideias espíritas e suas consequências. Ele nos diz que o primeiro, que é a curiosidade, já tinha passado. Porque a curiosidade era muito fácil. Na hora que aquilo que desperta em nós a curiosidade é conhecida, ela já está morta. Nós passamos para o outro patamar. O segundo
é da reflexão, é do estudo, da filosofia, da ciência. E ele diz que este momento se vivia no Espiritismo. E o terceiro momento, que é o momento da aplicação das ideias espíritas, inexoravelmente virá, afirma o codificador. Nós estamos há 159 anos. Estamos sendo convocados a aplicar as ideias espíritas, por diversas razões. Podemos afirmar que hoje estamos necessitando de viver este terceiro momento que inexoravelmente chegou, por várias razões que nós iremos ver ao longo da nossa conversa nesta manhã. Mas é importante que nós lembremos dessas características para sermos chamados discípulos de Jesus. Quem trabalha com Cristo realiza um trabalho comum a todos, mas não há espaço para personalismos, para subjetivismos. Não devemos, sob pena de grande sofrimento, utilizarmos da doutrina do Evangelho para que nós nos elevemos pessoalmente. É ao contrário. Lembrar de João, temos que nos apagar para ele surgir. Quem tem que aparecer é a doutrina. Quem tem que aparecer é o Espiritismo. Quem tem que aparecer é o Evangelho, revivido nos dias de hoje pela doutrina espírita. Não somos nós. É natural que nós, ao chegarmos à tribuna, ou estarmos na vida vivenciando o Evangelho, as nossas personalidades aparecem, mas elas não devem ser preponderantes. Lembrarmos de que todos nós não estamos ensinando uns aos outros, mas todos aprendendo uns com os outros. Naturalmente, alguns se expõem diante da tribuna, como tribuno, e sofrendo as consequências, as responsabilidades deste ato. Outros preferem, porque não têm habilidade, talvez não consigam, também não está no seu planejamento reencarnatório, ser um tribuno, mas encontra-se no trabalho, por mais singelo que seja, mas de tanta importância quanto o do tribuno, se quisermos fazer comparações. Mas o trabalho é comum a todos, indistintos, e todos valorosos, mas ele é impessoal. Se nós observarmos alguém que se diz amigo e discípulo de Jesus, e a personalidade está se exaltando diante desse trabalho, atentos, fiquemos. Porque é apenas uma retórica, é uma prosada. A fraternidade, será que estamos exercitando a fraternidade? O codificador, sabiamente, já sabendo daquilo que Jesus havia nos colocado para sermos discípulos, falou-nos: trabalho, solidariedade e tolerância. A irmã Rosário, no capítulo 13 do Evangelho, item 9, nos fala da caridade moral. E lá diz que nós temos que nos suportar. O termo é suportar. Suportar de maneira mais branda é tolerar. Nós precisamos nos tolerar. E nós que somos atuadores, responsáveis pela mediunidade, será que nós estamos nos tolerando? No grupo mediúnico? No estudo? Na prática que estamos exercitando como espíritas? Se quisermos ser chamados discípulos de Jesus, é natural que tenhamos que exercitar isto. Porque sem tolerância o trabalho não é executado. Vivencia a união. E por falarmos em união, nós poderemos pensar: que tenho eu, trabalhador da casa espírita, da área da mediunidade, com união? Porque imaginamos que a união e a unificação se faz no movimento espírita, fora da casa que nós frequentamos. E isto é de responsabilidade daqueles que estão ligados ao movimento espírita. Ledo engano.
O espírita que não conhece o movimento espírita, repense. Porque ele é o movimento espírita. Ele faz parte do movimento espírita. E ele tem que estar unido. Os amigos espirituais dizem que este trabalho do Cristo é um trabalho de ambos os planos da vida. E nós que estamos trabalhando na mediunidade, já pensamos assim? Porque quando falamos união, nós estamos raciocinando de forma horizontal. A união entre os espíritas e a unificação do movimento espírita. Mas eu, como médium na casa, eu preciso exercitar a união. Primeiro no próprio grupo que eu estou, ou no estudo que eu participo. Especialmente na mediunidade, que os amigos espirituais dizem que o trabalho com Cristo é de ambos os planos da vida. Se é de ambos os planos da vida, e os encarnados estiverem desunidos com aqueles que têm o mesmo propósito, como fica? Então a união e a unificação, ela se faz horizontalmente e verticalmente nesse trabalho com Jesus. Nós, os médios, ostensivos ou não, temos o dever de praticar a união entre nós, de maneira solidária, tolerante, para nos fortificarmos como um feixe de varas. E o feixe de vara é composto de varas, de tamanhos diferentes, espessuras diferentes, mas que juntos se solidificam. Agora, se nós não estivermos unidos horizontalmente entre nós, como estarmos unidos com o plano espiritual que deseja a união para nos fortalecermos e eles, unidos a nós, executarmos a tarefa através da mediunidade abençoada com Jesus, que todos nós na casa espírita procuramos fazer, porque a doutrina espírita vem orientar a mediunidade, disciplinando-a para que nós possamos trabalhar com Jesus. Então, não pensemos que união e unificação se restringe àqueles que estão ligados à parte da unificação da doutrina espírita. É nossa. Porque nós nos consideramos discípulos de Jesus e amigos. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, aqueles que ainda não refletiram sobre isso, vamos pensar se somos discípulos, se somos amigos, se somos chamados amigos de Jesus. Porque vivenciar a união, ela exige renúncia. Ninguém trabalha sem renunciar com o outro. Porque se não houver renúncia nesse trabalho, renúncia de várias coisas, renúncia de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, para poder conviver e trabalhar juntos, sem imposições, mas com respeito, com solidariedade. Exige desprendimento. A união já nos prepara para a desencarnação. Porque quando nós trabalhamos unidos, já começamos a desapegar as coisas, a nos desprendermos de muitas coisas para estarmos unidos. E quando desencarnarmos, o exercício já se fez na própria encarnação. Não existe união sem sinceridade de propósito. Nós agora estamos todos aqui juntos. Faço a interrogação: estamos unidos? Porque estar juntos não significa estar unidos. Para estar unidos tem que ter sinceridade de propósito. Tem que olhar no olho do outro e dizer aquilo que o outro muitas das vezes não quer ouvir. E quando nós assim fazemos, por exemplo, olha, meu irmão, eu não concordo com você. Eu não concordo com você porque o Evangelho nos diz isto sobre este assunto. Os amigos espirituais nos falam sobre este assunto desta forma. E o que você está trazendo é mais uma opinião pessoal. Com certeza, nós estaremos sendo sinceros. Mas também, com certeza, nós estaremos angariando alguns inimigos. Só angariaremos inimigos se há sinceridade do propósito e a união não estiver em todos para compreenderem que estamos fazendo as coisas não pelos nossos desejos e nossas opiniões, mas porque estamos unidos. Bezerra já falou
Unidos estaremos unificados. Fora disso, meros pontos de vista. Se estamos unificados na doutrina espírita, que é a referência. Ora, se nós falamos da referência que é a causa, e a causa é maior do que tudo, a causa é maior do que a casa. E a casa é maior do que todos nós, desde que ela esteja coerente com a causa. E quando nós, na sinceridade de propósitos, falamos para o companheiro, para o amigo, que nós nos consideramos discípulos de Jesus, levando à reflexão sobre os aspectos doutrinários que são inquestionáveis, naturalmente, nós somos incompreendidos. Mas vamos deixar de dizer? Para que tenhamos união, tem que ter sinceridade do propósito, mesmo que o outro não goste. Um dia irá entender. Sem diálogo não há sinceridade. Porque há necessidade que se converse, que se fale. Mas se fale com base no propósito que é a doutrina que todos nós abraçamos. Com o propósito daquilo que é o propósito da Casa Espírita nosso. Estudar a doutrina espírita, vivenciá-la, consequentemente divulgá-la. E quando nós colocamos a referência doutrina espírita nos nossos diálogos, poderemos até ser chamados de inimigo ou não. Por que isto? Porque ainda precisamos trabalhar muito em nós as mazelas e as más inclinações que ainda temos. Para a união é necessário perseverar no bem. Os discípulos de Jesus serão conhecidos por chegarem até o fim. Se o fim ainda não chegou, e eu me considero discípulo até o meio do caminho, ou 1 terço, 2 terços, até próximo do fim e abandono, eu não vou ser discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus chega até o fim. Por isso que será o único rebanho, o único pastor. E muitos de nós abandonamos o barco, se assim podemos considerar, quando os mares são sinuosos, quando os mares são turbulentos, quando as dificuldades chegam, por falta de confiança e de fé. Por isso que quando os mares, o mar da Galileia estava assim, Jesus tranquilo, dormindo, e os discípulos todos apavorados, apóstolos, até que o mestre acorda e pergunta por que apazigua a natureza, levita sobre a água. E Pedro assim também faz. Mas enquanto estava conectado com Jesus, no momento que ele observa o que estava fazendo, ele começa a afundar. Por quê? Homem de pouca fé. Porque a fé que ele estava no momento que ele deixou de conectar-se com Jesus era a própria fé e afundou. Nós temos que perseverar no bem até o final. E o final é quando for um único rebanho e um único pastor. Não é uma encarnação. Não é um período que nós estamos ligados ao trabalho na casa espírita. São várias encarnações. Até o dia que nós chegarmos a este aspecto. Mas nós somos tão rebeldes. Por isso que nós somos infelizes. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis naturais, explica-me que as leis naturais são leis divinas, perenes, imutáveis. Mas diz uma coisinha lá no final. Nós somos infelizes porque nos desviamos destas leis. Mais tarde, na continuação das perguntas, os amigos espirituais esclarecem que além do desvio, nós esquecemos estas leis e não ficamos satisfeitos. Esquecemos e abandonamos a lei. É por isso que na pergunta 625, Kardec, na lógica, pergunta qual seria o modelo, o guia, e a resposta é única: Jesus. Para rememorarmos o que havíamos esquecido, o que havíamos desviado, o que havíamos abandonado, que são as leis divinas. E então, Bezerra preocupado, porque ele desencarnou em 1900. Logo em seguida, se eu não me engano, 48 horas depois, ele deu uma pequena comunicação ao grupo. Mas de lá para cá, incansavelmente, Bezerra vem nos trazendo informações.
E será que nós melhoramos a nossa rebeldia? Será que nós estamos realmente assimilando os ensinamentos que há 2 milênios nós já estamos ouvindo? E nesses momentos que estamos vivenciando, dizendo-nos trabalhadores da última hora, será que somos trabalhadores da última hora? Alguém pode dizer, sim, nós estamos passando para um mundo de regeneração, concordo. Mas quando nós lemos a codificação, nós vamos verificar que os amigos espirituais informam que este processo de transição começou há 100 anos atrás, antes da codificação. Se ela tem 159 anos, há 259 anos, esse processo começou vindo a doutrina espírita como instrumento para nós crescermos e progredirmos, para nos orientarmos. O Evangelho de Jesus de volta para nos orientar, esclarecer, desdobrá-lo na sua pulcritude, na sua pureza dos 300 primeiros anos da nossa era. E nós estamos conhecendo tudo isso. Aí Bezerra nos traz, em 1901, amemo-nos uns aos outros e seremos felizes, porque só assim seremos discípulos do nosso Senhor. Falou novidade? Eu vou pular para 1949, quase 50 anos depois. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre. Nós falamos assim, é para criança, não é não? Menino, não faça isso. Aí o menino faz, depois a gente repete. E eu peguei aqui, quase 50 anos depois, ele repetindo a mesma coisa. Mas alguém pode dizer, não, 50 anos depois já é outra geração, são novos que estão chegando. E os que estavam ouvindo isso desde o início? E os novos que estão chegando, vendo-nos mais, os primeiros que chegaram, os exemplos, passando para eles os exemplos? Será que nós realmente podemos nos chamar apóstolos, discípulos de Jesus? 1989, mais outro período. Jesus é o mesmo hoje como era há 2000 anos. Restaurado na palavra consoladora da doutrina espírita, ele nos conclama a união dos corações para a unificação dos postulados em torno da ideia do ideal de verdade. Meus irmãos, a mesma coisa. Para nos unirmos, para sermos considerados discípulos e apóstolos. E mais recente, 2014. Neste momento de desafio e de conflitos de todo porte, é natural que surjam divergências, opiniões variadas, procurando a melhor metodologia para o serviço da luz. O direito de discordar, de discrepar, é inerente a toda a consciência livre. Mas que tenhamos cuidado para não desunir, dissentir, mais uma vez. Nos falando para que nós permanecemos na união. Porque os amigos espirituais dizem que nós, os espíritas, só temos um inimigo. Imaginemos nós tivéssemos 1, 2, 3, não sei o que seria. O único inimigo que nós temos é a desunião. Observem que todo o trabalho que está sendo realizado, ele começa com desunir, com fragmentar. Na hora que fragmenta, o plano espiritual, como sabe, na sua matemática do amor, divide para depois multiplicar. Não que este seja o processo do plano espiritual. Porque resultante da divisão por brigas, interesses, etc., cria-se novas casas espíritas, mas a casa espírita, para ser criada, o método não é este. É este em consequência dos nossos males praticados, que o plano espiritual aproveita para trazer um benefício, como é a guerra. Quando se pergunta no livro dos Espíritos o objetivo da guerra, os amigos espirituais dizem que é progresso, mas não que o progresso deve ser feito desta forma, porque a guerra é escolha, é opção dos homens. Não é opção, nem tampouco diretriz divina para que nós possamos progredir. Mas ele continua. Que o espírito de união, de fraternidade leve-nos todos, desencarnados e encarnados, à pacificação. Trabalhando estas anfractuosidades, uma palavra que não é comum, mas anfractuosidades são sinuosidades. É como se fossem vales
vales profundos, não é? Essas anfractuosidades todos nós temos. Nós não conseguimos manter o tempo todo no diapasão do bem. Sempre há uns mais profundos, com vales, outros não. O ideal é que as anfractuosidades vá se transformando numa linha, uma parte linear. Então, queridas amigas e queridos irmãos, mais uma vez, amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Quantas vezes já ouvimos isto? Quantas vezes já refletimos sobre isto? E por que é que ainda não praticamos o novo mandamento? Deve ter alguma razão. No meu tempo, eu estava programando, ainda está programado, um intervalo, nós vamos passar aqui até meio-dia. Eu poderei prosseguir se houver o consentimento de todos. Se não, nós poderemos dar um pequeno intervalo, porque eu já imagino que temos muito assunto para ficarmos igual àquele nosso irmão, o animal, que vai ali, come o capim. Aí depois ele vai para um local. Aí, pela segunda vez, ele começa a mastigar novamente para que o leite possa chegar. Então, nós temos muito material. Eu estou relembrando a todos, como relembro a mim a cada vez que nós falamos sobre este assunto. Por isso que no início vos falei que nada de novo estava trazendo mais reflexões que eu faço em alto, para que nós possamos, assim, pensar mais, refletir mais. Porque hoje, no movimento espírita, tem muitas opiniões, mas poucas reflexões.